A Petrobras amplia testes em refinarias para aumentar a produção de óleo diesel com mistura de conteúdo renovável. Para a gente falar mais sobre esse assunto, nós recebemos o diretor-presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Evandro Gussi. Evandro, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui na Jovem Pan. Pois é, e esse anúncio vem ancorado e amparado por recursos já previstos no plano estratégico para isso, para avançar nessa pauta nos próximos 4 anos. Como que o setor está se organizando diante disso? Olha, o Brasil é a grande potência da bioenergia. Ontem mesmo nós tivemos aqui em Brasília o diretor-geral da Agência Internacional de Energia, Dr. Fatih Birol, talvez a maior autoridade em energia hoje no mundo, e a grande mensagem que ele traz é que a hora do Brasil chegou em termos da energia. Nós temos uma participação relevante já da bioenergia, ou seja, essa energia que vem dos recursos biológicos, dos recursos naturais biológicos, ela inclusive, Lívia, é uma coisa interessante, as pessoas muitas vezes não sabem, nós temos uma importância muito grande da energia eólica, da energia solar, fotovoltaica, e esperamos que todas essas fontes renováveis, elas cresçam. Mas quando você junta eólica, fotovoltaica, geotérmica, hidroelétrica no mundo, todas essas renováveis somam 48% do universo de energia renovável. Enquanto a bioenergia, onde, por exemplo, está o etanol, soma 52% no mundo. E essa é a que tem o maior potencial de crescimento. Então, todo movimento que venha para maior utilização de bioenergia, de energia renovável, em todas as rotas tecnológicas, sobretudo na mobilidade, que é um grande desafio para a redução de emissões, é sempre bem-vindo. E o papel do etanol tem se mostrado nos últimos 50 anos no Brasil como absolutamente relevante, trazendo uma grande transformação para a vida econômica do brasileiro e também para a vida socioambiental. Evandro, bom dia. Existe um conflito para a indústria ainda entre atender a demanda por açúcar, por exemplo, ou atender a demanda por etanol? Rafael, sabe que esse é um grande mito de quase 20, 30 anos atrás. Né? Para te dar dados assim, muito concretos hoje, como funciona o volume de etanol disponibilizado? 20% desse volume já vem do etanol de milho, ou seja, é uma indústria que, com relação a essa energia, ela só faz etanol. Então, 20% do etanol independe, não tem comunicação com a produção de açúcar. Aí eu tenho os outros 80% do volume produzido de etanol. Desses 80% do volume produzido de etanol, 30% dele já vem de destilarias autônomas, como a gente chama, ou seja, são usinas produtoras de etanol que não tem uma destilaria, produtora de etanol, que não tem uma usina de açúcar associada a ela. Ou seja, mais de 44% aproximadamente, grandes números, da produção de etanol já vem de unidades independentes da produção de açúcar. Ao lado disso, você tem uma série de limitações na questão da produção dessa chamada flexibilidade. O Brasil, sim, desenvolveu um grande ativo que é poder ter essa flexibilidade entre açúcar e etanol nas usinas em que você tem esses dois aparatos industriais, esses dois ativos industriais, que responde aí por cerca de 50%. Então, esse mito já caiu por terra há muitos anos. A prova disso, se você olha os números da Única que nós publicamos quinzenalmente, você vê que a produção de açúcar teve esse ano, nessa safra que a gente está encerrando agora em março, tecnicamente, um crescimento exponencial da produção de açúcar. O mercado global demandou muito açúcar nessa safra por problemas climáticos na Tailândia, na Índia. O Brasil respondeu muito bem, é o grande supridor global dessa commodity, e ao mesmo tempo a gente tem um importante crescimento da produção de etanol. O primeiro cresce mais, mas o etanol cresce na ordem de 2 dígitos na sua produção. Então não há mais uma competição, não há mais um caráter que poderia ter qualquer tipo de frustração no abastecimento do etanol em virtude da produção do açúcar.
Evandro, agora a pergunta é do Zé Maria Trindade. Pois é, doutor Evandro, bom encontrá-lo aqui na Jovem Pan. Eu participei de um congresso internacional exatamente sobre energia e ouvi elogios a esse programa, que é um programa brasileiro, pouca gente sabe, mas este é um programa genuinamente brasileiro. Eu queria saber o porquê esse programa não cresceu tanto assim pelo mundo, porque ele não se expandiu a ponto de tomar conta, que é uma forma de energia renovável, importante, né? E que ficou muito aqui no Brasil. Outros países produzem álcool, mas não na dimensão que temos aqui no Brasil. Zé Maria, é sempre um prazer enorme encontrar você e falar consigo. É importantíssima a sua pergunta. Sabe que eu digo que as coisas, há uma passagem da Sagrada Escritura que diz que sempre há um tempo para a coisa debaixo do sol, né? E a gente vê que o tempo da bioenergia, o tempo do etanol, ele chegou. De fato, como você disse, um grande ativo que o Brasil construiu nessas últimas 4 ou 5 décadas, mas que hoje tem um reconhecimento crescente e profundo no mundo. Nós temos que pensar que quando o etanol surgiu lá na década de 70, ele era simplesmente para substituir a gasolina. Hoje não. Hoje, quando nós falamos de bioenergia, nós estamos falando de evitar emissões de CO2 na atmosfera, para evitar consequências cientificamente comprovadas, e o etanol se mostra como uma grande potência para isso, né? Nós vemos hoje o Brasil com uma aposta redobrada no etanol, vemos aí atitudes importantes do governo e do Congresso Nacional nesses últimos tempos, lançamento do programa Combustível do Futuro, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, o programa Mover, que saiu como medida provisória no finalzinho do ano passado, assinado pelo MIDIC, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e, sobretudo, o lançamento da Aliança Global de Biocombustíveis. Em setembro do ano passado, o presidente Lula, ao lado do primeiro-ministro Modi, do presidente Biden, em Nova Delhi, por ocasião da cúpula do G20, lançaram em conjunto a Aliança Global de Biocombustíveis, que já conta com 16 países, inúmeras agências internacionais, um grande espaço para o setor privado. E qual é o grande objetivo disso? É pegar experiências de sucesso, e aí o Brasil, nós podemos dizer sem medo de parecer arrogantes, o Brasil tem a melhor experiência na produção, na distribuição, no consumo de etanol, e levar essa experiência para outras partes do mundo. Zé Maria, só para te dar um dado do que o etanol fez nos últimos 20 anos só. Nos últimos 20 anos, o etanol evitou 660 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. Ao lado disso, porque nós temos no Brasil, o único país do mundo em que você chega a um posto de combustível e você pode fazer uma escolha. Ninguém faz isso no mundo. Você poder escolher se vai usar gasolina, se vai usar etanol. Só pelo direito dessa escolha, nos últimos 20 anos, nós calculamos o brasileiro economizou cerca de 110 bilhões de reais por esse direito de escolher entre 2 combustíveis. Isso, até mostrei ontem para o Dr. Fatih Birol, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia, que enquanto o mundo, nos Estados Unidos, na Europa, a sociedade, o contribuinte nesses países tem gastado muito dinheiro de tributos para poder fazer transição energética, no Brasil é o único lugar que o consumidor, ele descarboniza, ele protege o meio ambiente economizando. E ele economiza protegendo o meio ambiente. Pois bem, nós conversamos com o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, o Evandro Gussi. Muito obrigada pela entrevista, Evandro. Bom dia para você. Um bom dia, um abraço a todos os nossos ouvintes, telespectadores da Jovem Pan.